E que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo 103, Salmo de Davi. Vamos fazer a leitura desse texto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui constante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Esse salmo de Davi, irmãos, ele já foi inspiração para dezenas, centenas de hinos que alguns nós conhecemos, outros na história da igreja. Esse é um salmo repleto de adoração, repleto do evangelho. Um salmo que Davi não faz nenhuma petição, ele não coloca nenhum sofrimento dele, assim como em outros, mas ele resume aqui um salmo de adoração ao Senhor. E nós vemos dos primeiros versículos até o final, ele se derramando em adoração ao Senhor. E nessa adoração nós vemos como que saindo pelos poros todo o Evangelho. Alguns irmãos dizem que o Salmo 103 é o livro de Romanos do Velho Testamento. De tanto que nós vemos do Evangelho de Cristo condensado nesse pequeno salmo. Tem um texto do Spurgeon, ele diz assim: nem 1000 penas poderiam escrever sobre tudo o que diz o salmo. Ele é uma daquelas escrituras abrangentes que contém uma Bíblia em si mesmo. Sozinha, quase é suficiente para o inário da igreja. Se quiséssemos só ter o Salmo 103 e cantar todos os cultos, seria suficiente para mostrar o Evangelho, aquilo que o Senhor fez. E nós vemos aqui Davi condensando essa adoração e esse louvor, e é muito comum, às vezes, nós
Vemos nos nossos dias, quando alguém vai falar em adoração a Deus, em culto a Deus, nós vemos as coisas mais esquisitas e estranhas. Se você se arriscar a abrir o YouTube, você chega a chorar de ver o que fazem numa tentativa de adorar a Deus. De barulho, a loucuras, a coisas sem pé nem cabeça, a gritarias, a rodopios. Mas aqui nós vemos o coração de um homem. É como se a gente pudesse, por graça do Espírito, isso ficou registrado, ver o coração daquele que estava adorando a Deus. O que fluía de um coração adorador a Deus? Aqui não aparece rodopios, gritarias. Aqui aparece um coração em adoração ao Senhor. A gente vê o salmista colocando todas as suas forças, inspiradas, ajudadas pelo Espírito, para adorar a Deus, para levantar um louvor a Deus. E é isso que eu queria comentar com os irmãos, esse salmo. O que Davi está expondo diante do Senhor como um louvor. O que o seu coração se derramava na presença de Deus em adoração. O que ele falava? E talvez o Senhor nos ajude a revelar ou mostrar em nós aquilo que ainda é muito fraco, aquilo que é muito seco, aquilo que é muito oco, aquilo que ainda é deficiente na nossa adoração. Quais são os reais motivos? Quais são as verdadeiras pérolas que nós podemos lembrar do Evangelho para adorar ao Senhor? E esse salmo, bem rapidamente, ele tem 3 divisões, se nós prestarmos atenção. Os primeiros 5 versículos, Davi vai falar um pouco dele, dessa adoração em relação às graças que Deus alcançou na vida dele. Depois do verso 5 até o versículo 19, Davi começa a falar dos atributos de Deus, da graça de Deus, da lista de benefícios que, quando ele lembrava em Deus, isso gerava louvor no seu coração. E os últimos 3 versículos, ele como se não se contendo em si de alegria de adorar ao Senhor, ele convoca a todos, ele convoca os anjos, ele convoca todos os seres, ele convoca todos os homens de todos os lugares a adorar ao Senhor, a bendizer, a louvar o nome do Senhor. Então nós vamos comentar esses versículos rapidamente. O primeiro versículo, assim começa essa adoração de Davi ao Senhor. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, diga bem, elogie. Minha alma. É assim que começa a adoração. Tendo uma comunhão quase que consigo mesmo e exaltando a nossa alma. A nossa alma, naturalmente, ela é apática. Ela tende a não se concentrar. Ela tende a se desviar. E Davi está exortando a sua alma. Acorda. Louve. Bendiga. Bendiga. É quase que quando a gente começa a tocar um instrumento, não sei se os irmãos já perceberam, a gente começa afinando o instrumento, né? Tá tudo meio torto, xoxo, você afina as cordas, deixa tudo certo. Porque quando o louvor começar a tocar, aquilo fique belo. E Davi começa chamando a alma dele mesmo. Alma. Alma, bendize ao Senhor. Há um embotamento, irmãos, natural em nós. Nós não precisamos de muitos exemplos. Podemos olhar para o nosso devocional, talvez a nossa reunião. Começamos a reunião, começamos desapercebidos, começamos muitas dificuldades. E Davi faz isso, ele, alma minha, bendize o Senhor.
Bendize, se concentre, desperte. Vamos a esse serviço maravilhoso, adorar ao Senhor. E ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim. Essa palavra no original diz respeito a tudo que há do meu interior, todas as minhas faculdades, os meus sentimentos, a minha mente. Não é assim que na lei está que nós devemos amar ao Senhor de toda a nossa mente, de toda a nossa força, de nosso entendimento. Na adoração, isso faz parte. Devemos colocar entusiasmo. Poxa, mas nossa adoração é em espírito e em verdade. Sim, é no espírito, em realidade, ajudados pelo Espírito de Deus. Mas todo o nosso ser deve adorar o Senhor. Nosso corpo, nossa alma. O Senhor nos quer por inteiro. Davi podia falar, a minha mente ela está com todas as doutrinas corretas e tal, mas a minha emoção está... É tudo. O Senhor exige tudo. Davi está colocando aqui tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É uma manifestação de amor. Louvores indiferentes, pouco entusiasmado, mal concebido. Parece não combinar com alguém que a gente ama. Tudo que é em mim, bendiga. Bendiga-os. Davi podia lembrar de muitas coisas, mas lembrou do santo nome de Deus. A beleza do Senhor. Se um dos atributos expressa melhor quem Deus é a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Os céus cantam isso. Nós cantaremos isso. O santo nome de Deus. A sua beleza, a sua santidade. Verso 2, ele diz de novo: bendize a minha alma ao Senhor. Na Bíblia não tem nenhuma repetição à toa. O Espírito Santo não errou nenhuma vírgula. Davi de novo lembra a sua alma. Alma, vamos alma, bendiga. Não se aquiete, não pare. Há motivos suficientes para você adorar o Senhor. Há tantas bênçãos que foram dadas. Como você pode ficar quieta? Alma, vamos alma, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum. Como Davi fazia? Como que o Espírito Santo gerava essa adoração em Davi? Uma das coisas, lembrando todos os benefícios que Deus tinha feito para ele. Nossa alma se esquece. A nossa alma, ela é tão suja pelo pecado. Ela é boa em guardar coisas ruins. Aquilo que alguém fez, rancor de alguém, aquilo que no passado alguém fez. 30 anos atrás alguém pisou no seu pé e você lembra aquilo lá. Fica impregnado na sua mente. Mas os benefícios imensos da graça de Deus, nós esquecemos rapidamente. Mas Davi sabia disso. E ele fala, alma, louve ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele te chamou na eternidade, te elegeu, te chamou. Onde você estava? De onde você foi tirado? Onde você foi colocado em Cristo Jesus? Olha a obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Olha a obra que o Senhor fará com a sua igreja.
Sabe por que Israel muitas vezes caiu no pecado e abandonou o Senhor? Há muitos textos que vão falar que Israel se esqueceu de Deus. Pensa numa coisa dessa. Toda a história de Israel, a concepção do Estado de Israel, é a mão de Deus. Eles saíram do Egito, vieram de Abraão. Foi Deus conduzindo todas as coisas. O nome Israel, tudo lembrava Deus, mas eles se esqueceram. Esquecestes da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Esqueceram-se de mim. Há uma necessidade na nossa alma de lembrarmos tudo que a graça de Deus fez. Porque o Senhor nos deu essa mesa para lembrarmos. Sempre que vos reunis, lembrem do meu corpo, do meu sangue, dos muitos benefícios. Você, quando adora ao Senhor, você lembra das infinidades de benefícios que estão em Cristo Jesus, que foram te dados. De onde você foi tirado, quem você era. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele começa listando alguns. Versículo 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Vamos lá, alma. Ele perdoou todas as suas iniquidades. Essa é a bênção inicial, vamos chamar assim. É aquela que nos alcança pelo Evangelho. Aquela que quando alguém ouve o Evangelho e crê, toda culpa, todo peso é tirado. O homem não consegue fazer nada com esse sentimento de culpa diante de Deus. Até que o Evangelho vai lá e tira isso. É a primeira dádiva, é o primeiro presente. É uma das primeiras manifestações de misericórdias. E o Senhor perdoou. O Senhor continua perdoando hoje. O Senhor vai continuar perdoando os seus até o último dia, que nós vamos precisar disso. Não se acostume, irmãos. Davi louvava o Senhor e lembrava disso. Ele é o Deus que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqui, irmãos, a ênfase dessas enfermidades está relacionada com o texto anterior. Nós temos enfermidades em vários contextos na Bíblia. Aqui está falando de uma enfermidade de alma. Quando o Senhor vai descrever Israel, ele diz que eles estavam doentes, de todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele nada são. Eram só feridas, contusões, chagas inflamadas e não espremidas, não untadas com óleo. Eles estavam podres de doentes, de pecados e rebeliões contra Deus. Mas Davi está lembrando a sua alma, ele perdoa todas as tuas iniquidades. Isso não é motivo de louvar ao Senhor. Isso não é motivo de se derramar no Senhor, de adorá-lo. Davi não conseguia ficar quieto. Ele se derramava. Porque era o Deus que sarava todas as suas enfermidades. E o Senhor vai sarar todas as nossas enfermidades físicas também. Um dia Ele nos dará um corpo glorioso, onde não haverá doença. Que a doença ela é um sinal, é uma marca do pecado. Seremos livres. Versículo 4. Ele é quem redime a tua vida da perdição, da morte.
O Senhor nos comprou com o seu sangue, nos tirou da morte. Essa era a nossa sentença, irmãos. A Bíblia fala que nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Não se acostume com isso. O meu pecado e os seus pecados são a causa. Acabamos de ler em Isaías 53. Por nossas iniquidades, ele foi moído. É o meu pecado, é o seu pecado, é o do Fernando, é o do Bruno, que levou Cristo à cruz. Há uma obra eterna, sim, é verdade. Mas há um pecado que precisava ser pago. Se comer dessa árvore, certamente você morrerá. E ele comeu. E esse é o nosso salário, irmãos. E basta um. Basta um pecado para a condenação estar corretamente ajustada. Imagine quantos pecados eu e você cometemos e ainda iremos cometer. Se não seria bem justo. Como aquele irmão pregava no passado, quando ele falava da ira de Deus, da nossa situação como pecadores. Jonathan Eras falava, olha, eu não sei como Deus não abre um buraco aqui, já nos leva, porque é o que você merece. Há tanto pecado na sua vida, diante de um Deus santo, que Deus poderia abrir um buraco aqui, te levar agora e estaria tudo certo. E as pessoas se agarravam nas pilastras de medo. Não se acostume com os benefícios de Deus, mas louve, adore. Ele que te redime da tua perdição. Ele é o grande, proveu o grande substituto que nos impede de permanecer na cova. Salmo 49 diz, mas Deus redimirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tornará para si. Ele levantou da morte e vai nos levantar também, irmãos. Ele te redime a tua vida da perdição. E que mais? Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Final do verso 4. Irmãos. Alguém merecendo o inferno, a morte, a ira de Deus. Deus redime, Deus compra, Deus troca. Ele dá o seu filho para nos ter. E não só isso, nos coloca uma coroa. Nos faz sentar à mesa. Uma coroa. Como um príncipe. Quem usa coroa são reis e príncipes, é a família real. E essa coroa não está escrito, Bruno, você merece. Fernando, você é o cara. São coroas de misericórdia. São coroas de bondade. São coroas que a graça de Deus vai nos colocar. O Senhor te tirou da morte, te colocou uma coroa. Que a tua alma aprenda a se derramar na presença do Senhor. Que a minha alma aprenda a se derramar na presença do Senhor. Que tudo que há em você aprenda a adorar ao Senhor. Quando nos reunimos na sua casa, no seu tempo devocional, diga para a sua alma, alma, louve o Senhor. Adore o Senhor. Coloque essa coroa de misericórdia nos pés daquele que é o digno. Versículo 5. É Ele quem enche a tua boca ou a tua alma de bens. É Ele quem dá satisfação para o seu coração, para a sua alma. Sua alma vai estar
sossegada, satisfeita. Você que antes de conhecer o Senhor, antes de nascer de novo, corria para lá, para cá, atrás da bebida, da droga, de prazeres, de dinheiro. Quando você encontra a pérola mais preciosa, sua boca fica cheia, a sua alma está satisfeita, está sossegada. Paulo estava numa prisão e estava exortando os irmãos a andarem alegres. Paulo falou: aprendi a ter bastante, ter pouco, viver na abundância, na escassez, está tudo certo. Minha alma está satisfeita. O Senhor nos enche a nossa alma de satisfação. E nós não deveríamos louvar o Senhor, bendizer o Senhor, deveríamos ficar quietos, deveríamos ser frios, deveríamos ser distantes na adoração ao Senhor, como meros religiosos, ou deveríamos nos derramar na presença do Senhor. Ele enche a tua boca de bens, versículo 5, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aqui está falando que essa vida que o Senhor promove de satisfação, essa vida nova que o Senhor nos dá, ela renova as nossas forças. Isaías vai falar: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqui não está falando do físico, irmãos. Paulo vai falar que o nosso físico se corrompe, o nosso homem exterior ele vai ficando velho, mas o interior ele se renova cada dia. Lá dentro há uma alegria. O seu homem interior ele não aposenta, ele não fica fraquinho, é para ele estar cada vez mais jovem, mais forte. A figura da águia é como uma águia, é uma ave forte, vigorosa. Até na velhice darão frutos. E aqui, Davi termina essa sua exposição daquilo que ele estava sentindo no seu coração sobre o próprio Deus. Agora no versículo 6, ele começa a entrar em adoração, listando os atributos, aquilo que o Senhor fez, não só na vida dele, mas em toda a história. E ele começa a adorar ao Senhor, e bendizer ao Senhor, e levantar louvores ao Senhor. Versículo 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor não é misericórdia só comigo, com todos os oprimidos, com os outros, com o necessitado, com o pobre, com a viúva. O Senhor disse que não iria se esquecer da viúva. Ele seria o seu marido. Ele é o salvador dos pobres e o carrasco dos fiéis, dos cruéis, dos maus. O Senhor diz que Ele aplicaria a sua justiça. Ele é um Deus que vinga. Você não tem esse direito de vingar o mal. Mas Deus é o justo juiz. Diz que o povo de Deus estava no Egito, sendo escravizado, maltratado. Diz que o Senhor ouviu o gemido do povo. A angústia, a lágrima de ser um escravo. O Senhor ouviu e se inclinou. E levantou ali Moisés. Nenhum sangue, irmãos, de um mártir dos nossos irmãos do passado vai ficar para trás. Todos serão vingados pelo justo juiz. Todos. Gemidos de irmãos nas prisões, muitos, centenas. Nenhum ficará para trás. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos.
Os tribunais dos homens podem falhar, mas o do Senhor nunca falha. Nunca. Versículo 7. O Senhor fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha que bênção, irmãos. Os caminhos do Senhor foram revelados, ficaram claros a Moisés. Aqui nós lemos, foi lido Isaías, o milagre que é quando Deus revela o seu braço forte, quando Ele revela os seus caminhos. Deus não teria obrigação nenhuma de explicar, contar, detalhar nada sobre os seus planos para ninguém, muito mais para seus inimigos. Numa guerra, você fica contando para o inimigo tudo que você vai fazer, os seus planos, os seus propósitos. Não. No pecado nós somos inimigos de Deus. Mas na sua misericórdia o Senhor levantou homens, o Senhor sempre teve ali o seu remanescente, e nesses o Senhor sempre revelou a sua vontade, os seus caminhos. Que misericórdia, irmãos. Que misericórdia você ouvir o Evangelho. Você não precisa ser muito inteligente para perceber que nos dias que nós vivemos, isso é raríssimo. Você está aqui hoje de manhã ouvindo o Evangelho, é algo raríssimo. Você ter conhecido o Evangelho nos dias de hoje é um milagre, é raríssimo. O Senhor se revelou, fez notórios os seus caminhos a Moisés. O Senhor conversava face a face com Moisés. Moisés, isso. Moisés, eu vou destruir Moisés. Não. Que intimidade, que misericórdia. E o Senhor faz isso hoje, pelo seu Espírito. Tem mostrado os seus caminhos. Ele nos falou pelos pais, pelos profetas. E hoje, pelo Filho. Se você tem escutado sobre os caminhos do Senhor, adore. Adore ao Senhor. Não se acostume, não ache isso pequeno. O Senhor fez notórios seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Os filhos de Israel não tiveram uma intimidade tão grande como Moisés. Não porque o Senhor não quis, mas porque havia uma dureza nos seus corações. Havia uma insensibilidade sobre o que o Senhor estava fazendo. Havia murmurações. Mas aquelas obras esses feitos foram maravilhosos. Você vê no livro de Hebreus quanta coisa o Senhor fez. E mesmo assim, eles desprezaram. Eles viram o mar se abrir. Eles viram uma coluna de fogo à noite aquecendo, uma nuvem cobrindo. Eles viram água sair de uma rocha. Eles viram o Senhor mandando codornizes. Foram feitos do Senhor. Quanta misericórdia foi ali colocada, mostrada. Como esse Deus é misericordioso diante de uma multidão que murmurava dia e noite. E Davi lembra como o Senhor é misericordioso. O Senhor se revelou. O Senhor fez conhecido os seus caminhos, o Senhor mostrou os seus feitos. Ah, Senhor, como não te adorar? O Senhor se deixou conhecer. O Senhor foi e continua sendo o nosso instrutor. Como não bendizer o nome do Senhor? Como você e eu ficamos em silêncio diante da presença do Senhor? Apáticos. Versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Como o Senhor lida com pecadores, irmãos? Dia e noite. Isso aqui Davi não esqueceu de lembrar. Sempre vamos precisar da misericórdia do Senhor. Sempre vamos precisar da bondade do Senhor sobre nós. Graças ao Senhor que elas não têm fim. Não têm fim. Misericordioso e piedoso. Depois fala que o Senhor é longânimo. É paciente. Ele é longânimo. Tem paciência com a gente. Com o seu povo.
Ele se demora, ele vai devagar, aguardando o nosso arrependimento, aguardando a oportunidade para que a gente se prostre. Ah, se o Senhor fosse apressado conosco, sobraria um de pé. Mas Ele aguarda, Ele chama, Ele chama. Longânimo e grande em benignidade, em bondade. Ele é rico nessa bondade. Nessa bondade Ele é rápido em nos dar. Ele é abundante. Senão nós seríamos consumidos. Longânimo, bondoso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Davi adorava. Bendize a minha alma. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Ele é grande em bondade. Veja o exercício da alma de Davi, ajudado pelo Espírito, lembrando quem Deus era, das suas misericórdias, da sua bondade. Versículo 9, ele continua: que não repreende perpetuamente. O Senhor não espera que a gente guarde nos nossos corações pecados e fique ali cultivando aquilo, não. Ele vai nos exortar, Ele vai nos repreender, mas Ele não faz isso para sempre. Quando nos arrependemos, quando isso é tirado, é quase quando corrigimos os nossos filhos por algo que eles fazem errado. Pegamos a varinha, corrigimos, algumas vezes abraçamos, ou daqui 5 minutos estamos brincando novamente. É um amor de pai que não nos repreende perpetuamente, porque algo foi resolvido lá na cruz. O motivo dessa ira ser curta, ser só uma disciplina, é porque a verdadeira ira caiu sobre seu filho. Ele não repreende perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Ele é nosso Pai, um Pai amoroso, e aplica golpes de vara em nós, mas são varas de amor necessárias. Então, alma, adore. Alma, louve o Senhor por essa correção, por essa disciplina temporária. Ela é bênção. Só os bastardos não recebem essas varas. Se você recebe essa varada é porque Ele é seu Pai. E seu Pai não é um homem aqui na terra, fraco. Ele é o Criador dos céus e da terra. Versículo 10. Esse texto nós temos ele em vários lugares no Novo Testamento. Tão maravilhoso, tão lindo que é essa dádiva que o Senhor dá. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Imagine se o Senhor nos tratasse conforme a nossa lista de pecados, nossa lista de iniquidades. Estaríamos no mais profundo do inferno. Mas Ele puniu o nosso substituto, para que Ele não nos tratasse segundo nossos pecados. Ele pegou esses nossos pecados e colocou todos sobre o seu Filho. E Ele foi moído, esmagado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Como não bendiremos o nome do Senhor? Como não adoraremos o Senhor? Não há motivos para louvor em nossa alma.
Está tão seca, ela está tão morta que ela não consegue louvar ao Senhor diante de tantos benefícios. No versículo 11, Davi começa a usar figuras para tentar descrever como é grande essa misericórdia, como são grandes esses benefícios. Ele diz no verso 11: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Os céus está tão elevado acima da terra, está tão distante. No original dá a ideia não só de extensão, mas de glória, de beleza, é tão diferente daqui. Assim é grande a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Ela é infinita. Ela não tem fim. Só que essas misericórdias é para os que o temem. Para os que o temem. Aquele que foi alcançado por essa misericórdia tem um coração humilde e cheio de temor. Há uma humildade sincera. Há um temor reverente por ter sido alvo dessa graça, dessa misericórdia. Esse temor que é o princípio da sabedoria. Um resultado de que a vida de Deus está operando em alguém é que ele tem um coração cheio de temor diante de Deus. Versículo 12, ele continua falando dessa misericórdia. Diz outra figura: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O Oriente do Ocidente, infinitamente longe, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Eu jamais me lembrarei dos vossos pecados. Isaías 43 diz: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembrarei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão apagadas, estão anuladas. Foi rasgado na cruz toda condenação contra nós. E está tão longe esses pecados que não podem mais ser alcançados, foram esquecidos por Deus. Versículo 13. Continua adorando ao Senhor. Ah, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Irmão, nós não adoramos um Deus de pedra. Um Deus que tem olhos e não vê, um Deus que tem ouvido e não ouve. Nós adoramos um Deus vivo, cheio de ternura, de amor para aqueles que são seus. De novo aqui nós vemos o temor, é para aqueles que o temem, para aqueles que estão ali alcançados pela graça de Deus. Eles experimentam o que é ser cuidado por Deus. Jesus mesmo disse: pois se vós que sois maus, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O Senhor vai cuidar de nós. Não só nos dará as nossas necessidades que temos aqui, mas o melhor que podia ser dado, que pode ser dado para um homem, é o próprio Deus. E o Senhor Jesus: eu vou derramar meu Espírito. Peça. O próprio Deus habitará e habita naqueles que são seus. Como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
Por quê? Versículo 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Que somos fracos. A nossa mente é fraca, o nosso temperamento é fraco. Nós facilmente caímos em tentações, em ciladas. Nós precisamos das misericórdias do Senhor sempre. E o Senhor sabe disso. Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que somos pó. Feitos de pó, ainda pó. E prontos para retornar ao pó. Perceba, irmãos, que aqui, Davi, nessa adoração ao Senhor, nesse momento, se colocando diante de Deus, há um ingrediente, irmãos, vamos chamar assim, nessa adoração, que é se lembrar que nós somos pó. Adoração a um Deus bendito para sempre passa por termos consciência que nós somos um pó. E como que a gente pode imaginar que adoração é dar rodopio, irmãos? É gritar, é fazer loucura no chão. Adoração é lembrar que você é um pó e que Deus sabe que você é um pó. Então você pode adorar a Deus. Davi disse: eu sei, Senhor, que você é um pai que se compadece, sabe que eu sou um pó, eu sou fraco, mas as suas misericórdias, Senhor, elas não têm fim. Bendito seja o santo nome do Senhor, pela sua mansidão, né, em que Ele trata nós como frágeis criaturas do Senhor. E ele continua no 15, porque o homem são seus dias como a erva. Ele não ficou só no pó, ele usou outra figura. O pó não vale nada. Mas é um vale nada que dura tão pouco tempo. Como ervas, que nasce e logo desaparece. Como a flor do campo, assim floresce. Vida curta, logo se vai, toda a sua beleza. Poucos anos nessa terra, alguns anos de beleza e logo percebemos a nossa fraqueza. Logo estamos velhos, logo aqueles que nós crescemos já não estão mais entre nós. É como uma erva, a vida do homem é uma erva. Como uma florzinha do campo que aparece de manhã e se perde. Versículo 16. Pois passando por ela o vento, logo se vai, o vento. É assim que ele descreve a nossa vida. Uma erva que dá uma florzinha e passa um vento. E acabou. Não é um tsunami. Não é um terremoto. É um vento. Essa é a nossa força, irmãos. Uma florzinha que passa um ligeiro vento. E acabou. Fazia parte da adoração. Se lembrar que ele era muito insignificante e fraco. Versículo 16. E o seu lugar não conhece mais. Acabou. Se foi. E no 17 ele começa a bendizer o Senhor. O Senhor é verdade. Nós somos essa poeira, nós somos essa estrutura fraca, nós somos essa flor que passa. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem. Bendito mas. Eu sou isso, Senhor. Breve, curto, insignificante, mas a sua misericórdia, Senhor, ela é de eternidade a eternidade. Que contraste, uma florzinha que seca e vai embora com o vento. Há uma misericórdia que é de eternidade a eternidade, não muda, fixa, eterna.
imutável, sem fim, sem começo, de eternidade a eternidade. Lá na eternidade, o Senhor já nos elegeu com muita misericórdia. O Senhor vai nos levar para a sua glória, sustentado pela sua eternidade. Esse bando de pozinho e de flores do campo que se vão fracos. Mas a eternidade, a misericórdia do Senhor, essa é eterna. Essa dura para sempre. Sobre aqueles que o temem. Sobre aqueles que foram alcançados por essa misericórdia. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A sua justiça também seguirá sobre nós, vestidos com a justiça de Cristo. Durará de geração em geração. Passaram-se os tempos, passaram-se os anos. O Senhor sempre teve um povo que o adorou, que foi sustentado, que foi guardado. Deus nunca ficou sem um remanescente, sem os seus filhos. Versículo 18. Sobre aqueles que guardam o seu concerto, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir. Esses são os que são levados pela misericórdia do Senhor. Eles também guardam a sua aliança, se lembram dos seus mandamentos e cumprem os seus mandamentos. Aqui não há, de longe, irmãos, nenhum. A misericórdia do Senhor, ela de longe não incentiva a nossa vida a uma vida de perversidade. A graça do Senhor não é uma graça que permite o homem viver de qualquer jeito, porque logo Deus terá misericórdia de mim. Não. Ele tem misericórdia desses que o temem, desses que guardam a sua lei. Mas não fazem isso porque são melhores do que os outros, mas porque o Senhor mesmo diz que quando Ele regeneraria alguém, Ele diz que Ele colocaria a sua lei no seu interior e escreveria a sua lei no seu coração para obedecer a Deus. A graça que nos chama é a graça que vai nos santificando para obedecer a Deus. Não é uma graça barata que deixa o homem como estava, no pecado, na lama. Não, Ele dá vestes novas. Não foi assim com o pai e o filho pródigo. Ele chegou fedido, sujo. O pai foi lá, dá roupa para ele. Veste ele, coloca um calçado nele, um anel nele. O Senhor vai nos limpando. A noiva que aparece em Apocalipse é uma noiva branca, pura, com roupas bonitas, belas. Ela não está suja, fedida. O Senhor vai nos santificando. O pecado continuará em nós, irmãos, de alguma forma ainda tocando as nossas vidas. Mas a graça do Senhor continuará nos sustentando até o último dia. Versículo 19. Depois de falar dessa enorme misericórdia de Deus, dessa graça, ele vai falar: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Como se entrando numa adoração ainda mais profunda. Ah, o Senhor está nos céus, no seu trono estabelecido, imutável, fixo, soberano, glorioso. Nosso Deus não está num trono precário. Ele nem pede permissão para estar ali. Ele é o Senhor de tudo e de todos. O seu reino domina sobre tudo. Ele é o rei do universo. Ele sempre fez isso, sempre fará isso. Reinará para sempre. Veja que contraste.
O pó, a florzinha e um rei sentado no trono, governando tudo e todos. Davi adora, louva, engrandece o Senhor. Eu posso ser esse pó, eu posso ser essa florzinha, mas o meu Senhor está no trono do universo, reinando e dominando sobre tudo. Grandes, pequenos, ricos, pobres, cruéis, gentios, todos estão debaixo da autoridade do Senhor. Todos dobrarão o seu joelho diante dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é o soberano. Se tem algo mais saboroso, mais glorioso de louvar ao Senhor, é a sua soberania. Quem pode contra o nosso Deus? Quem pode se levantar contra os propósitos do Senhor? Quem ousa? Esse é o seu Pai, o nosso Pai. Davi reúne todas as suas energias. Depois de contemplar a soberania, o domínio do Senhor, ele extravasa aqui seus últimos gritos de adoração diante do Senhor. Versículo 20. Agora ele convoca todos os súditos do Senhor para adorá-lo. Bendizei ao Senhor, versículo 20, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei ao Senhor, seus anjos, aqueles que estão perto do Senhor, aqueles que veem a glória do Senhor, aqueles que estão ali de perto com o Senhor, aqueles que nunca pecaram diante do Senhor. Davi está chamando eles. Adorem ao Senhor. Adorem ao Senhor. Cantem. Vocês que estão cheios de poder, vocês que estão na face do Senhor, do seu trono, adorem. Bendizei ao Senhor. Vocês têm motivos. Vocês podem ver a beleza do Senhor. E é assim que nós vemos nas Escrituras os anjos cantando. Não param de adorar ao Senhor. Por quê? Eles veem a face do Senhor. Eles não conseguem parar de adorar. Porque muitas vezes a nossa oração é seca, irmãos, é vazia, é oca, é fria. Porque diante de nós não temos visto a beleza do seu Filho, a glória do Senhor. Nos acostumamos, os anjos não se acostumam. É tanta beleza, é uma beleza infinita que eles não param de cantar e adorar. E Davi está lembrando disso. Oh, bendizei ao Senhor seus anjos, magníficos em poder, vocês que cumprem as suas ordens, obedecem à voz da sua palavra. Cantem. Nós vemos que, pelo menos uma vez na Escritura, foi aberta uma janela. E alguns homens, alguns pastores, viram esses anjos cantando. Ficou registrado em Lucas 2, diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Estava anunciando a vinda do Senhor Jesus. E eles cantavam ao Senhor com alegria. Versículo 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Aqui ele começa a chamar todas as criaturas, todos os seres, nos céus, na terra. Exércitos do Senhor, aves, peixes, todos os seres. Adorem o seu Criador, de acordo com a melhor capacidade que cada um tiver. Bendiga o nome do Senhor. Vós, ministros seus, servos seus, aqui a palavra é servos seus, que executam a sua vontade, enquanto vocês servem, louvem o Senhor, cantem ao Senhor, bendigam ao Senhor. Não há espaço para nenhum ser negar
adoração ao Senhor, o louvor ao Senhor. É exigido de todos, é um benefício, é um deleite que todos aqueles que são chamados pelo Senhor têm. E no versículo 22 ele abrange tudo. Ele diz: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Tem algum lugar que Deus não domina? Nenhum. Todos os lugares do domínio, do reino do Senhor, todas as suas obras, as suas criaturas, adorem, louvem, bendiga o nome do Senhor. Chegará um dia, irmãos, que poderemos nos unir aos anjos e ver face a face nosso Senhor e adorá-lo. Chegará esse dia. Mas enquanto esse dia ainda não chegou, nós vemos aqui um homem, o salmista, ajudado pelo Espírito Santo, fervendo em adoração ao Senhor, em louvores. Ele termina aqui como ele começou: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele chama todos, os anjos, ele chama as criaturas, ele chama todos os exércitos do Senhor, todos os que estão espalhados no domínio do Senhor, adorá-lo. Mas ele termina falando: alma, alma, alma minha, a minha alma, bendiz ao Senhor. Participa disso. Desperta para adorar o teu Criador, o teu Senhor. O Senhor é infinitamente bendito. As suas obras não têm fim. Não se cale. Não se cale. Diga sempre para a sua alma. Clame a ajuda do Espírito de Deus para que a sua alma possa sempre bendizer ao Senhor. Isso não tem a ver só com a dignidade do Senhor, mas há um deleite, há um prazer, há uma alegria. Todo aquele que se derrama na presença do Senhor. Amém?